Amiga de infância vencer no final não é uma coisa muito comum. Percebendo isso, eu decidi montar uma lista com 10 amigas de infância que ganharam no final do anime. Em outras palavras, para quem não entendeu absolutamente nada, amigas que conseguiram ficar com o protagonista no final da história. Não necessariamente precisam ser amigas de infância. Pode ser uma amiga do fundamental ou até mesmo do ensino médio. Caso você lembre de alguma amiga de infância que conseguiu ficar com o protagonista no final da história, deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários também sua humilde opinião sobre as escolhas que cada um desses personagens fez. Antes de começar, eu preciso dar 3 avisos importantes. Na verdade, é só o primeiro aviso que é importante mesmo, os outros 2 você pode ignorar. Enfim, o primeiro é que esse vídeo contém spoiler. Se você não gosta de spoiler, o momento de você sair do vídeo é esse. O segundo é que esse é o primeiro vídeo de curiosidades de coisas relacionadas a animes. Eu sei que a frase não fez muito sentido, mas eu acho que deu para vocês pegarem a ideia. O terceiro e último aviso é que informações sobre o vídeo vão estar na descrição. Começando a lista com a heroína amiga de infância do protagonista que conseguiu, Misato. Misato era uma das heroínas que disputavam o protagonista da série. Ela tinha uma pequena vantagem em cima das outras heroínas. A primeira é que ela conhece o protagonista desde criança. E a segunda é que o apartamento dela fica do lado do apartamento dele. Ela, aproveitando isso, acaba indo acordar o protagonista todos os dias de manhã, sentando em cima dele. Literalmente sentando. O protagonista, como é um homem e é normal o homem acordar com o bagulho duro, ele também acorda com o bagulho dele ereto. Em um dos episódios, ela acaba sentando em cima do bagulho dele. E isso acaba gerando uma situação cômica, porque segundo ela, aquilo não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso dá a entender que a Misato conhece o protagonista muito bem. Isso faz com que a gente comece a shippar os dois, pela intimidade que eles possuem, até aparecer uma das outras heroínas que disputavam o protagonista da série, a Satsuki. Na minha opinião, a Satsuki deveria ter ganho, não porque ela é simpática ou carismática, é porque ela não é chata como a Misato é. Só para vocês terem uma pequena noção, a personalidade da Misato é quase a mesma da Asuka de Evangelion. Quem já assistiu Evangelion sabe do que eu tô falando. A Asuka é insuportável e a Misato também. Mesmo o protagonista sabendo disso, ele ainda decidiu escolher a Misato como a sua futura esposa. O anime deixa tudo encaminhado. Infelizmente, se você não gostou desse final, é só você comprar o jogo na Steam e fazer sua própria rota. Inclusive, o jogo tá bem barato por sinal. A próxima vencedora é de um anime bem recente, Araburuki Seisu. O protagonista não é bem o protagonista da história, ele tá lá só pra poder fazer a treta romântica andar pra frente mesmo. Onodera é amiga de infância do Izumi. Ao longo do tempo, ela vem mantendo os sentimentos e uma imagem pura dele em sua cabeça. Tudo isso muda quando ela acaba flagrando ele se masturbando em seu quarto assistindo Brasileirinhas. Depois desse grande ocorrido, acontece umas coisas e ela acaba em um triângulo amoroso, onde ela acaba disputando o amor dele contra a sua melhor amiga, Nina. Nina acabou sendo a personagem por qual eu comecei a torcer na história. Olha eu sendo do contra mais uma vez. Infelizmente não deu pra Nina ficar com Izumi, o que era meio óbvio. A Onodera, amiga de infância dele, conseguiu ficar com ele no final. Inclusive mostra no final que o namoro dos dois está firme e forte e que eles fazem ploc-ploc até o amanhecer porque isso é coisa de namorados. Eu particularmente queria muito que a Nina tivesse conseguido, mas nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Haru foi a heroína de Bounen no Shandou que conseguiu ficar com o protagonista. Bounen é um anime do estúdio Bones que infelizmente é desconhecido por muitos. Na história, a Haru é uma amiga de longa data do protagonista, inclusive ela dá indícios de que está apaixonada pelo protagonista e ele por ela. Após acontecer uma tragédia com o protagonista e ele desaparecer, Haru entra no exército somente para encontrá-lo. O que ela não esperava era que fosse acontecer duas coisas que poderiam mudar toda a situação. Primeiro é que apareceu outra heroína na história, a Nakiami. Nakiami foi a melhor personagem da história. Inclusive, a personalidade da Nakiami lembra muito a personalidade de Nausicaa, do filme Nausicaa e alguma coisa de vento que eu não lembro. Segundo,
e que talvez eu tenha esquecido de citar, o amigo do protagonista acaba se apaixonando pela Haru. Mesmo com esses dois acontecimentos, a Haru continua firme e forte atrás do protagonista. Depois que acontece umas tretas das grandes lá, a Haru finalmente consegue ficar com o protagonista. Quer dizer, a protagonista teve que esperar por 10 anos a petrificação do protagonista terminar. Depois que ele acordou é que eles puderam ficar juntos. Pois que a Haru teve muita paciência, diferente de umas e outras que não tiveram, ela finalmente fica com o seu grande amor. Satomi de Parasite também conseguiu ficar com o seu grande amigo e grande amor, Izumi. Satomi também é uma amiga de longa data do protagonista. Até a metade da história ela revela os seus sentimentos por ele. Antes dela revelar os seus sentimentos por ele, havia outra heroína que era muito melhor que a Satomi. Estou falando da Kana. A Kana era mais empática e carismática que a Satomi. Era mais fácil você gostar dela do que a própria Satomi. Infelizmente, acontece uma tragédia com a Kana que fez o caminho da Satomi ficar totalmente livre. Ela e o protagonista acabam começando a namorar. Inclusive, eles fazem ploc-ploc até o amanhecer porque isso é normal entre namorados. No final do anime, Satomi, grande amiga do Izumi, acaba ficando com ele e final feliz pra todos e foda-se se você não gostou. Eu particularmente queria que a Kana tivesse ficado com ele, mas infelizmente não deu. Em Shinsekai Yori nós também tivemos namoro e casamento entre amigos de infância. A história tem 5 protagonistas, todos os 5 são amigos de infância. A história nos apresenta eles crianças, jovens e depois adultos. Os 2 protagonistas que se destacaram no meio deles foi a Saki e o Satoru. A Saki gostava de outro rapaz, infelizmente ela não pôde ficar com esse rapaz, mas ela ficou com o seu amigo de infância, o Satoru, que por sinal foi a segunda opção dela. Deve ser por isso que ela ficou com ele. Depois que muitas tretas acontecem, os 2 amigos finalmente acabam ficando juntos, se casando e construindo uma família. Inclusive, isso tudo é mostrado no anime. Heroína de número 6, Takemoto. Bokutachi terminou em 2019 e teve o seu final quase fechado. O anime deixa entender, eu repito, o anime deixa entender que a Takemoto, amiga de longa data do protagonista, venceu a disputa. Lembrando que o mangá não acabou, então o final do mangá pode ser diferente. Eu espero que seja. Embora eu tenha gostado de todas as heroínas, as minhas preferidas eram a Takemoto e a Fumino. Eu queria que a Fumino tivesse ganho, mas infelizmente, como eu disse no começo do vídeo, nem tudo que a gente quer a gente consegue. Eu acho que eu disse isso no começo do vídeo. Talvez eu esteja me precipitando, mas por via das dúvidas eu vou deixar a Takemoto como amiga vencedora. Não foi surpresa nenhuma de que a Aki iria ser a escolhida. Para quem não lembra, a Aki e o Masamune eram amigas de infância. Devido ao mal entendido que houve entre os dois, eles acabam terminando a amizade deles. Depois de um tempo, Masamune volta para a mesma cidade no intuito de se vingar da Aki. Nessa cidade, no novo colégio em que ele começa a estudar, ele consegue abalar o coração de várias outras heroínas, inclusive da Neko. Neko era minha heroína favorita, eu torcia muito por ela, mas infelizmente ela acabou perdendo. Masamune desiste da sua vingança e começa a namorar com a Aki, inclusive isso é mostrado no OVA que saiu em 2018. Para quem não sabe, esse OVA adaptou quase todos os acontecimentos depois do anime. Na verdade, o OVA corta todo o desenvolvimento da relação da Aki com Masamune, mas tá valendo mesmo assim. Conception é um anime isekai que está fadado a se tornar um dos animes isekais mais mal avaliado pelo My Name List. Não é uma informação tão relevante, mas decidi falar aqui pra vocês. Em Conception, Mahiru, amiga de longa data do protagonista, acaba ficando com ele na série. Ou quase isso. Não sei se dá pra dizer que ela saiu ganhando nessa disputa. O protagonista teve 12 mulheres e 12 filhos. A Mahiru seria a mulher de número 14 só para poder fazer currículo mesmo. Mas como ela é amiga de longa data do protagonista e se relacionou com ele na história, eu acho justo citar a Mahiru aqui na lista. Heroína de número 9, Lucy. Para quem não lembra, a Lucy era amiga de infância do Kouta. Após uma tragédia envolvendo a família dele acontecer, os dois acabam se separando. Ao passar dos anos, o Kouta acaba reencontrando a Lucy e os dois acabam ficando juntos. Obviamente, isso só acontece depois deles ter passado por um grande sufoco. Aí finalmente os dois ficam juntos, felizes para sempre, embora no mangá isso seja completamente diferente.
O anime teve um final feliz, onde mais uma amiga de infância vence a disputa. Vale a pena comentar aqui, eu encontrei pessoas no Discord que torcia para a prima dele, a Yuka. Para finalizar a lista, nós temos a super, hiper, ultra gostosa da Winry. O Winry é amiga do Edward desde criança, já que a avó dela ajudava ele com os automeios. Então eles se conhecem desde criança. Depois que o Edward finaliza sua jornada, ele finalmente se declara para o Winry e a Winry se declara para ele. Os dois se casam e acabam tendo filhos. Vale a pena lembrar que a Winry não teve oponentes, era só ela e ela. Então eu acho que foi fácil para ela ter sido escolhida. Mesmo sabendo disso, eu acho justo colocá-la na lista, já que a Winry era amiga de infância do Edward e os dois ficaram juntos e tiveram filhos. Deixe nos comentários animes em que a amiga de infância consegue ser escolhida no final. Lembrando que não precisa ser amiga de infância, pode ser amiga do fundamental ou do ensino médio mesmo, para mim vai dar a mesma coisa. Comente também a sua humilde opinião sobre essas escolhas que eles fizeram no final. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês deixem um like porque eu estou gravando isso de madrugada e a minha garganta está doendo. Bom descanso para todos, era só isso e falou!